Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Acordo sempre com o canto do galo. Não porque precise. O corpo já sabe a hora. 32 anos nesta terra batida de Goiás, nesta fazenda que era do meu pai, do pai dele, e que agora é só minha porque não há mais ninguém. O silêncio aqui tem peso. Pesa nos ombros, pesa no peito. Às vezes acho que vou sufocar com ele. A manhã chegou quente como sempre. O sol ainda estava baixo, mas já queimava a pele. Levantei da rede na varanda onde passei a noite. Faz 3 anos que não durmo na cama. Desde que Clarice se foi, aquele quarto virou um túmulo vazio. Prefiro o vento da varanda, o barulho das cigarras, o canto distante dos sapos no açude. Preparei café na chaleira velha, cheiro forte, amargo. Tomei de pé, olhando o pasto onde as vacas começavam a se mexer. 17 cabeças de gado. Era o suficiente para sobreviver. Não precisava de mais. Não tinha para quem deixar mesmo. Comi pão amanhecido com manteiga rançosa. Não liguei. Já nem sinto mais o gosto das coisas. Visto a camisa xadrez que tem mais remendos que pano, calço as botas gastas e saio para o trabalho. O cachorro Trovão me segue. É meu único companheiro. Já está velho, mas ainda tem força. O dia foi longo. Consertei cerca. Levei sal pro gado. Tirei um bezerro do atoleiro perto do córrego. O sol batia nas costas como chicote. O suor escorria misturado com poeira. Cheiro de terra seca, esterco, capim queimado. Sons que me acompanham. Mugido baixo das vacas, vento nos eucaliptos, meu próprio respirar cansado. Às vezes paro no meio do trabalho e olho para o horizonte. Vazio, sempre vazio. Antigamente tinha vizinhos, seu Anísio, a 3 léguas daqui, Dona Aparecida, do outro lado do rio. Foram embora, todo mundo foi. Só eu fiquei, teimoso, apegado a essa terra que não dá lucro, não dá alegria, não dá nada além de razão para acordar. Penso na Clarice, penso sempre. Faz 12 anos que ela se foi. Câncer. Levou devagar, comendo ela por dentro enquanto eu assistia sem poder fazer nada. Nos últimos dias, ela segurou minha mão e disse que eu não podia ficar sozinho, que eu precisava viver. Mas como? Viver para quê? Para quem? Depois que ela morreu, fui à cidade 2 vezes. Velório e enterro. Nunca mais voltei. Compro o que preciso com Zé do armazém, que traz as encomendas 1 vez por mês. Conversamos pouco. Ele fala das novidades da cidade. Casamentos, mortes, política. Não me importo. Aquilo tudo parece outro mundo. O sol começou a descer. Hora de levar o gado de volta para o curral. Montei no cavalo, um alazão chamado Cigano. Bom animal, obediente. Toquei o gado devagar, sem pressa. Trovão ia na frente, latindo para as vacas que teimavam em pastar. Foi quando ouvi um som diferente, baixo, abafado. Vinha da mata, do lado esquerdo do caminho. Puxei as rédeas, o cavalo parou. Fiquei imóvel, ouvindo o mugido das vacas, o vento, as cigarras e aquele som. Fraco, mas estava lá. Parecia choro. Meu coração acelerou. Desci do cavalo devagar. Amarrei as rédeas num galho. Trovão rosnou baixo, as orelhas em pé. Também tinha ouvido. Caminhei em direção ao som, afastando cipós e galhos. O chão estava úmido. Tinha chovido de madrugada. Cheiro de terra molhada, folhas podres, musgo. O choro ficou mais claro. Era humano. Baixo, trêmulo, desesperado, vinha do chão. Acelerei o passo, o coração martelando no peito. Que diabos era aquilo? Cheguei numa clareira pequena. Havia um tronco caído, coberto de líquen, e ao lado dele, um buraco raso. O choro vinha de lá. Aproximei-me devagar, com medo do que ia encontrar. Ajoelhei-me, afastei galhos, folhas, raízes, e então vi uma mulher, jovem,
suja de lama, sangue seco no rosto, cabelo grudado na testa. Estava deitada dentro de um buraco raso, como se alguém tivesse começado a enterrá-la e desistido no meio. Os olhos dela estavam fechados. O corpo tremia. O choro saía baixo, sem forças. Meu sangue gelou. "Moça!" chamei a voz rouca. "Moça, você me ouve?" Ela abriu os olhos devagar. Me olhou com medo. Terror puro. Tentou se afastar, mas não tinha forças. Começou a chorar mais alto, as mãos sujas tentando me empurrar. "Calma", falei, estendendo as mãos. "Calma, não vou machucar você." Ela ofegava, os olhos arregalados, perdidos, como se nem soubesse mais onde estava. Percebi que estava em choque, talvez há horas ali, talvez desde a noite passada. "Quem fez isso com você?" perguntei, a raiva crescendo dentro de mim. Ela tentou falar, mas só saiu um gemido. Esperei, respirei fundo. Precisava tirar ela dali. Estendi a mão novamente, devagar, como se fosse acalmar um animal ferido. "Vou te ajudar", disse. "Vou te tirar daí. Pode confiar." Ela me olhou. Lágrimas escorriam pelo rosto sujo. Por um instante achei que ela ia recusar, mas então, devagar, sua mão trêmula tocou a minha. Puxei-a com cuidado. Ela era leve demais, pele e osso. Consegui tirá-la do buraco. Ela quase desabou no chão. Segurei-a. Tirei o casaco e cobri seus ombros. Estava gelada, mesmo com o calor do fim de tarde. "Quem te deixou aqui?" perguntei de novo, a voz baixa. Ela engoliu seco. A voz saiu fraca, arrastada, como se cada palavra custasse sua última força. "Meu marido", sussurrou, sentiu o estômago revirar. "Seu marido?" Ela assentiu, os olhos baixos. Começou a falar entrecortado, entre soluços. Disse que ele tinha descoberto que ela não podia ter filhos, que ficou furioso, que disse que mulher que não presta para gerar, não presta para nada, que ontem à noite ele a trouxe até ali, empurrou para o buraco e começou a jogar terra, que ela implorou, gritou, mas ele não parou. Disse que quando Deus chamasse, ela ia entender que era o certo. Só parou porque ouviu um carro passar na estrada ao longe. Ficou com medo, chutou mais terra nela e foi embora, dizendo que ia voltar para terminar o serviço. Minha mão tremeu. Raiva, nojo, descrença. "Quanto tempo faz?" "Não sei", ela sussurrou. "Passou a noite toda. Tentei sair, mas não consegui. Sem força. O sol estava quase sumindo. Precisava sair dali. Peguei-a no colo. Ela era leve, mas meu corpo doía do dia de trabalho. Levei-a até o cavalo. Trovão farejou ela e gemeu baixo. Montei com dificuldade, segurando-a na frente. Ela encostou a cabeça no meu peito e fechou os olhos. Voltei para casa em silêncio. O céu ficou vermelho, depois roxo, depois negro. As estrelas começaram a aparecer. O gado mugiu ao longe e eu seguia, com aquele peso nos braços e uma pergunta martelando na cabeça. Que tipo de homem enterra a própria mulher viva? Quando cheguei na fazenda, a noite já tinha caído por completo. A luz do lampião na varanda parecia um farol perdido no meio do nada. Desci do cavalo com cuidado, segurando a moça contra o peito. Ela tinha desmaiado no caminho. Melhor assim. Talvez fosse a única forma dela descansar depois do que passou. Levei-a para dentro. A casa estava escura, cheirava a mofo e solidão. Acendi o lampião da sala. A luz fraca dançou nas paredes, revelando o pó acumulado nos móveis, as teias de aranha nos cantos, a desordem de uma vida sem propósito. Fazia tempo que ninguém além de mim entrava ali. Hesitei na porta do quarto. 12 anos sem abri-la direito. Só entrava para pegar roupa limpa e mesmo assim evitava olhar para a cama. Mas agora não tinha escolha. Empurrei a porta com o ombro. O rangido me arrepiou. Cheiro de guardado, de tempo parado, de lembranças que dói tocar. A cama ainda tinha os mesmos lençóis de quando Clarice dormiu pela última vez. Nunca troquei. Nunca consegui. Mas agora estavam sujos de poeira, amarelados.
Não podia colocar a moça ali. Coloquei-a devagar numa cadeira velha e corri buscar lençóis limpos do armário. Minhas mãos tremiam enquanto arrumava a cama. Não sei se era cansaço ou se era entrar naquele quarto de novo, sentir o fantasma da Clarice me observando. Quando terminei, peguei a moça no colo outra vez e a deitei. Ela gemeu baixo, mas não acordou. À luz do lampião, pude ver melhor o estado dela. O rosto estava coberto de arranhões e hematomas. Tinha um corte fundo na testa. Os braços tinham marcas escuras, como se alguém a tivesse segurado com força. As unhas estavam quebradas, sujas de terra. Devia ter tentado se livrar, cavar, escapar. Senti a raiva subir de novo. Que tipo de covarde faz isso? Que tipo de monstro? Fui buscar água morna e panos limpos. Sentei na beira da cama e comecei a limpar o rosto dela com cuidado. A água escorria suja, marrom de terra e sangue. Ela se mexeu, gemeu, mas não acordou. Limpei os braços, as mãos, tirei a terra grudada no cabelo. Era um trabalho lento, delicado. Fazia tempo que eu não cuidava de ninguém assim. Lembrei da Clarice nos últimos dias. Eu a lavava, trocava, dava comida na boca. Ela não conseguia mais se mexer sozinha. O câncer tinha comido tudo. E eu ficava ali, impotente, vendo ela definhar sem poder fazer nada. Só ficar. Só estar ali. Agora era diferente. Essa moça podia ser salva. Eu tinha chegado a tempo. Terminei de limpá-la e cobria com um cobertor. Ela parecia uma criança ali, pequena, frágil, quebrada. Fiquei observando. A respiração dela era fraca, mas constante. Boa sinal. Precisava deixar ela descansar. Saí do quarto e fui preparar algo quente. Esquentei caldo de galinha que tinha guardado. Não era grande coisa, mas ia ajudar. Coloquei numa caneca e voltei para o quarto. Ela ainda dormia. Deixei a caneca na mesinha ao lado da cama, junto com água fresca. Sentei na cadeira velha no canto do quarto, só para vigiar. Caso ela acordasse assustada, caso precisasse de algo. O lampião tremeluzia, fazendo sombras dançarem nas paredes. Lá fora, os grilos cantavam. Trovão arranhou a porta e entrou, deitando-se aos meus pés. Bom cachorro. Fechei os olhos por um instante. O cansaço do dia pesava, mas não podia dormir. Não ainda. E se ela piorasse? E se tivesse alguma hemorragia interna? Eu não entendia nada de medicina. Devia ter levado ela para a cidade, para o hospital. Mas era longe demais. Mais de 2 horas de caminho. E ela estava tão fraca, não ia aguentar. Fiz o que pude. Agora era deixar nas mãos de Deus. Devia ser 00:30 quando ela se mexeu. Abri os olhos imediatamente. Ela virou a cabeça para o lado, gemeu. Depois abriu os olhos devagar. Olhou para o teto, para as paredes, para mim. Levantei da cadeira devagar para não assustá-la. Você está na minha casa, falei baixo. Está segura aqui. Ela me olhou com os olhos arregalados. Tentou sentar, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta no travesseiro, ofegante. Calma, pedi. Você está muito fraca. Precisa descansar. Onde estou? A voz saiu rouca, arranhada. Na minha fazenda. Meu nome é João. João Pereira. Te trouxe para cá depois de te encontrar naquele buraco. Ela fechou os olhos com força. As lágrimas começaram a escorrer. Soluços baixos, contidos, como se tivesse medo de chorar alto. Ele tentou me matar. Sussurrou. Eu sei. Você me contou. Achei que ia morrer ali. Achei que ninguém ia me encontrar. Mas eu encontrei. Ela abriu os olhos e me olhou. Havia tanta dor ali, tanto medo, tanta solidão. Reconheci aquele olhar. Era o mesmo que eu via no espelho todos os dias. Por quê? Perguntou. Por que me ajudou? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um instante. Por quê? Porque era o certo? Porque ninguém merece morrer daquele jeito? Porque há 12 anos eu não consegui salvar quem eu amava. Mas hoje eu podia salvar alguém?
Porque você estava ali, respondi simplesmente. E eu passei. Ela engoliu seco, desviou o olhar. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o som da noite lá fora. Corujas, vento, o ranger da madeira velha. Tenho caldo quente aqui, falei, pegando a caneca. Você precisa comer alguma coisa. Não tenho fome. Não importa. Precisa comer. Sentei na beira da cama. Ela me olhou com desconfiança, mas não recusou. Levei a caneca aos lábios dela. Ela tomou um gole pequeno, depois outro. A cada gole, via um pouco de cor voltando para o rosto dela. Quando terminou metade da caneca, fez sinal que não queria mais. Como você se chama? Perguntei. Ela hesitou, como se o próprio nome fosse perigoso de dizer. Helena, sussurrou. Helena, repeti. Bom nome. Não gosto dele. Por quê? Foi minha sogra que escolheu. Disse que meu nome de batismo era feio, que Helena era nome de mulher direita. Senti a raiva voltar. Aquela família toda parecia podre. E qual era seu nome de batismo? Ela me olhou, um brilho diferente nos olhos, como se estivesse lembrando de algo bom, de antes de tudo desmoronar. Maria das Graças, mas todo mundo me chamava de Mariazinha. Posso te chamar assim? Ela pensou. Depois assentiu devagar. Faz tempo que ninguém me chama assim. Pois vou chamar. Maria das Graças é nome bonito. Ela quase sorriu, quase, mas a dor era maior. Ele vai voltar, disse de repente, a voz trêmula. Meu marido, ele disse que ia voltar para terminar o serviço. Não vai. Vai sim. Ele sempre cumpre o que promete. Então vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ela me olhou assustada. Não pode se meter nisso. Ele é perigoso. Já matou gente. Já... Não me importo. Cortei. Você está sob meu teto agora. Isso significa que eu protejo. Não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Por que arriscaria sua vida? Levantei da cama. Andei até a janela. Lá fora, a noite era uma cortina preta. Nem a lua tinha coragem de aparecer. Porque faz tempo que eu não tenho motivo para me importar com nada, falei. E hoje, quando te vi naquele buraco, senti algo que não sentia há anos. Raiva. Raiva verdadeira. E se tem uma coisa que aprendi, é que quando a gente sente raiva por outra pessoa, é porque ainda temos humanidade dentro da gente. Virei para ela. Mariazinha me olhava com lágrimas escorrendo. Durma, pedi. Amanhã a gente conversa mais. Agora você precisa descansar. Ela fechou os olhos. A respiração começou a ficar mais calma. Em poucos minutos, dormiu de novo. Sentei na cadeira e fiquei ali, vigiando. Trovão roncava baixo aos meus pés. O lampião ia se apagando devagar. Pensei no que ela disse. Ele vai voltar. Talvez fosse verdade. Mas se viesse, ia me encontrar. E dessa vez, não ia ser uma mulher indefesa que ele ia enfrentar. Amanheceu devagar. A luz cinza do dia entrou pela janela. Mariazinha ainda dormia. Saí do quarto com cuidado. Precisava cuidar do gado, das galinhas, da vida que não para só porque o mundo virou de cabeça para baixo. Mas antes, tranquei todas as portas e peguei a espingarda velha do meu pai, que estava pendurada na parede da sala há anos. Limpei, carreguei, deixei encostada perto da porta. Se ele viesse, eu estaria pronto. Os primeiros 3 dias foram os mais difíceis. Mariazinha mal conseguia sair da cama. O corpo dela estava destruído, não só pelas horas enterrada, mas por anos de algo pior. Percebi pelos hematomas antigos, pelas cicatrizes nas costas, pelos ossos que apareciam demais embaixo da pele. Aquele homem não tinha começado a matá-la ontem. Vinha fazendo isso aos poucos, há muito tempo. Acordei no 3º dia antes do galo cantar. Ainda estava escuro. Havia dormido na rede da varanda de novo, a espingarda ao alcance da mão. Não conseguia dormir direito.
Cada barulho me acordava. O vento nos eucaliptos parecia passos. O miado de um gato do mato soava como grito humano. Estava alerta, tenso, esperando. Entrei na cozinha e preparei café. A chaleira assobiou baixo, cheiro forte, reconfortante. Coloquei pão para torrar na chapa velha do fogão a lenha. O fogo crepitava. Eu gostava daquele som. Lembrava vida, movimento, propósito. Ouvi um ruído vindo do quarto. Passos arrastados. Corri até lá. Mariazinha estava em pé, segurando na parede, o rosto pálido de esforço. Tentava chegar até a porta. "O que você está fazendo?" Perguntei, segurando-a antes que caísse. Preciso usar o banheiro", sussurrou, envergonhada. "Então, por que não me chamou?" Não queria incomodar. Ajudei-a a caminhar. Cada passo custava. Ela ofegava, mas não reclamava. Orgulho teimoso. Reconheci. Também sou assim. Esperei do lado de fora. Quando ela terminou, a levei de volta para a cama. Estava tremendo de cansaço. "Você precisa comer mais", falei. "Não vai melhorar se não se alimentar." "Não tenho fome." Também não perguntei se tinha. Ela me olhou. Havia um brilho diferente agora. Quase uma faísca de irritação. Bom sinal. Raiva é melhor que desistência. "É sempre tão mandão?" perguntou. "Só quando preciso ser. Deve ser insuportável." "Sou." Minha mulher sempre falava isso. Ela ficou quieta. Depois perguntou, a voz mais suave, o que aconteceu com ela. Sentei na cadeira. Não falava da Clarice com ninguém. Mas ali, naquele quarto, com aquela mulher quebrada me olhando, as palavras saíram sozinhas. "Câncer. Faz 12 anos. Começou na mama, se espalhou para o corpo todo. Levou 6 meses. Nos últimos 30 dias, ela não saía mais da cama. Ficava ali, magra, amarela, tentando sorrir quando eu entrava, como se não quisesse me preocupar. Parei. A garganta apertou. No último dia, ela segurou minha mão e disse que eu precisava seguir em frente, que não podia ficar preso aqui, nessa fazenda, nessa solidão. Eu prometi que ia tentar, mas não tentei. Fiquei, porque não sabia fazer outra coisa. Mariazinha me olhava. Lágrimas escorriam devagar pelo rosto dela. Ela tinha sorte, disse baixinho. Sorte de ter alguém que a amava daquele jeito, que ficou até o fim. Entendi o que ela não disse. O marido dela teria a enterrado viva muito antes se pudesse. "Me conta dele", pedi. "Do seu marido." Ela desviou o olhar. Ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não ia responder. Mas então começou a falar. Devagar. A voz baixa, como se estivesse contando um pesadelo. "Conheci Josias quando tinha 17 anos. Ele tinha 25. Era bonito, forte. Trabalhava na fazenda do patrão do meu pai. Começou a me cercar. Trazia flores. Dizia coisas bonitas. Meu pai não gostava dele. Dizia que tinha algo errado nos olhos dele. Mas eu não escutei. Achava que era amor." Ela pausou, as mãos tremiam. Casamos 6 meses depois. No começo era bom. Ele era gentil, mas depois mudou. Começou a beber, a ficar violento. Dizia que eu não prestava para nada, que era burra, feia, que nenhum homem me queria além dele. "E você ficou? Para onde eu ia? Meu pai tinha morrido. Minha mãe morava com meu irmão em outro estado. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele sempre pedia desculpas depois. Chorava, jurava que ia mudar. Eu acreditava. Ou fingia acreditar, não sei mais." Respirou fundo. A dor no rosto era física. Quando descobri que não podia ter filhos, ele enlouqueceu. Disse que eu tinha destruído a vida dele, que tinha se casado comigo para nada. As surras pioraram. Ele me trancava no quartinho dos fundos por dias. Sem comida, sem água, só abria para me bater de novo. Minha mão fechou em punho. A raiva queimava. Por que não fugiu? Fugiu uma vez. Ele me encontrou na rodoviária. Me arrastou de volta. Quebrou meu braço. Disse que da próxima vez ia me matar de verdade. E eu acreditei.
E ninguém ajudou? Nenhum vizinho? Polícia? Ela deu uma risada amarga. Vizinhos faziam vista grossa. Mulher apanhando não é novidade no interior. Polícia? Ele é amigo do delegado. Jogam sinuca toda sexta. Fui na delegacia uma vez. O policial me mandou voltar para casa e ser uma esposa melhor. Senti nojo de tudo, de um mundo onde isso era normal. Anteontem à noite, continuou ela, ele chegou bêbado, mais do que o normal. Começou a gritar que eu era uma maldição, que Deus tinha me feito estéril porque eu era ruim. Me arrastou para o carro, dirigi até aquele lugar, cavou o buraco, me jogou lá dentro, começou a jogar terra. Eu gritava, implorava, mas ele não parava. Dizia que estava fazendo um favor para a humanidade. Ela soluçou, cobriu o rosto com as mãos. Só parou porque ouviu um barulho. Ficou com medo de alguém ver. Foi embora dizendo que ia voltar, que ia terminar o que começou. E eu fiquei ali, horas, esperando a morte. Até você aparecer. Levantei da cadeira, fui até ela, segurei suas mãos, estavam geladas. Ele não vai te pegar de novo, falei firme. Eu prometo. Não pode prometer isso. Você não conhece ele. É capaz de qualquer coisa. Eu também sou. Ela me olhou nos olhos, procurando algo. Talvez coragem, talvez verdade, talvez esperança. Por que está fazendo isso? Perguntou de novo. Não me deve nada. Não é sobre dever, respondi. É sobre ser humano. Algo que esse Josias esqueceu como ser. Saí do quarto e voltei com o café da manhã. Pão torrado, manteiga, queijo branco, goiabada. Mariazinha comeu devagar, cada garfada um esforço. Mas comeu mais do que nos dias anteriores. Bom sinal. Os dias seguintes criaram uma rotina estranha. Acordava cedo, cuidava do gado, voltava para dar café para ela, saía de novo para o trabalho, voltava no meio da tarde para ver se estava bem. Preparava almoço simples: arroz, feijão, ovo frito, jiló refogado. Ela comia pouco, mas comia. À noite jantávamos juntos. Ela começou a conseguir sentar na cadeira da cozinha. Ainda tremia, mas ficava. No quinto dia, enquanto eu lavava a louça, ela falou: "Posso ajudar em alguma coisa? Precisa descansar." Já descansei demais. Me sinto inútil. Não é inútil. Está se curando. Deixa eu ajudar. Por favor. Olhei para ela. Os olhos pediam. Não era sobre trabalho. Era sobre dignidade, sobre sentir que servia para algo. Pode secar a louça, cedi. Ela sorriu. Primeiro sorriso verdadeiro que vi nela. Pequeno, tímido, mas real. Pegou o pano e começou a secar os pratos devagar. Trabalhamos em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não pesava. À noite, sentamos na varanda. O céu estava cheio de estrelas. Cigarras cantavam, o cheiro da terra estava diferente, ia chover. Trovão dormia esparramado no chão. Nunca vi tantas estrelas, disse Mariazinha. Aqui não tem luz de cidade para atrapalhar, é só céu e terra. É bonito, é solitário, corrigi. Ela me olhou. Você é solitário por escolha ou por circunstância? No começo foi circunstância, depois virou escolha. Mais fácil ficar sozinho do que arriscar perder alguém de novo. Entendo. Entende? Sim, eu também preferia ficar sozinha do que apanhar todo dia. Mas solidão escolhida é um luxo. A minha era prisão. Tinha razão. Minha solidão era privilégio. Podia sair quando quisesse. Ela não. Não vai mais ser prisão. Falei. Aqui você é livre. Livre! Ela repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Não sei mais o que é isso. Um trovão distante roncou. A chuva vinha. Entramos. Acendi o lampião. A luz fraca encheu a sala. Mariazinha olhou ao redor. As fotos na parede. Os móveis velhos. A poeira acumulada. Posso limpar a casa amanhã? Perguntou. Não precisa. Eu quero. Preciso fazer alguma coisa. Senão vou enlouquecer pensando que ele ia voltar. Era o que ela não disse.
Pode limpar. Concordei. Ela assentiu. Depois bocejou. Ainda ficava cansada fácil. Vai dormir, pedi. Amanhã é outro dia. E você? Vai dormir na rede de novo? Vou. Por quê? Tem outro quarto. Gosto da varanda. Ela me olhou com aquela expressão que já estava aprendendo a ler. Sabia que era mentira, que eu dormia ali porque ficava de guarda, esperando. Ele não vai vir hoje, disse suavemente. Não sei disso. Também não sei. Mas se vier, a gente enfrenta juntos. Juntos. A palavra ecoou. Fazia tempo que ninguém dizia isso para mim. Juntos, repeti. Ela foi pro quarto. Fechei a casa. Peguei a espingarda. Deitei na rede. A chuva começou a cair. Grossa, forte. Batia no telhado de zinco como tambor. O cheiro de terra molhada invadiu tudo. Fechei os olhos, mas o sono não vinha, porque no fundo eu sabia. Josias ia voltar. Era só questão de tempo, e quando viesse, sangue ia correr. A chuva durou 3 dias, forte, insistente, como se o céu estivesse lavando os pecados da terra. O açude encheu, o pasto virou lama. Fiquei preso na fazenda sem poder trabalhar direito e pela primeira vez em 12 anos não me senti sufocado por ficar dentro de casa. Mariazinha melhorava a cada dia. No 6º dia, conseguiu andar sozinha até a cozinha. No 7º, insistiu em ajudar no almoço. No 8º, acordei e encontrei a casa toda varrida, a louça lavada, as janelas abertas, deixando o ar fresco entrar. Ela estava na varanda, olhando a chuva cair. Você não precisava fazer tudo isso, falei. Eu sei, respondeu sem me olhar. Mas precisava me sentir útil. Fiquei ao lado dela. A chuva caía como cortina. O cheiro era de terra renascida, de folhas molhadas, de esperança improvável. Sabe o que é estranho? Ela disse de repente. Passei 7 anos desejando que ele me matasse. Rezava para Deus toda noite pedindo coragem para fazer eu mesma, mas nunca tive. Sou covarde. Não é covarde, é sobrevivente. Qual a diferença? Covarde desiste, sobrevivente aguenta até poder escapar. Ela me olhou. Os olhos ainda tinham tristeza, mas havia algo novo ali. Uma faísca, raiva talvez, ou determinação. Ele não vai desistir de mim, disse. Josias não deixa nada inacabado, é orgulhoso assim. Se prometeu me matar, vai tentar até conseguir. Então vai ter que me matar primeiro. Por que você faz isso? A voz dela tremeu. Por que arrisca tanto por alguém que não conhece? Me virei para ela. Segurei seus ombros. Precisava que entendesse. Porque faz 12 anos que eu vivo morto. Acordo, trabalho, durmo e tudo é vazio. Não tenho motivo, não tenho propósito. Mas quando te encontrei naquele buraco, senti algo que não sentia há tanto tempo, que nem lembrava mais como era. Raiva, raiva de verdade. E medo. Medo de chegar tarde demais. Medo de você morrer ali. Parei. A garganta apertou. Você me fez sentir algo de novo. E eu não vou deixar aquele desgraçado tirar isso de mim. Não de novo. Mariazinha começou a chorar. Não o choro de desespero que eu já tinha visto. Era diferente, mais profundo. Como se anos de dor estivessem vazando. Sem pensar, abracei ela. Foi instintivo. Ela ficou rígida primeiro, como se não soubesse como reagir. Mas então se derreteu contra mim e chorou. Chorou tanto que molhou minha camisa. E eu só fiquei ali, segurando, deixando ela esvaziar toda aquela tristeza acumulada. Quando parou, se afastou envergonhada. Desculpa, murmurou limpando os olhos. Não precisa. Não choro desde nem lembro quando. Então estava na hora. Ela quase sorriu. Quase. A chuva parou no 9º dia. O sol voltou tímido, escondido entre nuvens cinzas. Precisava verificar o gado, ver se as cercas tinham aguentado a enchente. Mariazinha insistiu em ir junto. Não é boa ideia, avisei. O caminho está perigoso, muita lama.
Preciso sair dessa casa. Vou enlouquecer se ficar mais um dia entre essas paredes. Entendi. A casa, por mais segura que fosse, também era prisão. Liberdade estava lá fora. Então vamos, cedi. Mas fica perto de mim. Selei cigano e ajudei ela a montar. Subimos juntos. Ela se segurou em mim e senti o corpo dela ainda trêmulo, mas mais firme que antes. Trovão nos seguia, animado com a saída. O pasto estava transformado. Onde antes era terra seca, agora era verde intenso. Poças enormes refletiam o céu. Os pés do cavalo afundavam na lama, fazendo barulho molhado. Cheiro forte de barro, capim molhado, esterco fresco. É bonito aqui, Mariazinha disse baixinho. Depois da chuva sempre fica assim. Parece outro lugar, como se tivesse sido perdoado. Olhei para ela. A expressão no rosto era de quem entendia sobre precisar de perdão. Encontramos o gado agrupado debaixo das árvores. Contei. Todas as 17. Nenhuma se perdeu na enchente. Bom sinal. Verifiquei as cercas. 2 estacas tinham caído. Precisaria consertar, mas não era urgente. No caminho de volta, paramos no alto de uma colina. Dali, dava para ver a fazenda inteira, a casa pequena com telhado vermelho, o curral, o açude cheio, o pasto se estendendo até onde a vista alcançava. Era pouco, mas era meu. Já pensou em vender? Mariazinha perguntou. Todo dia nos primeiros anos depois que Clarice morreu, achava que sem ela aqui não fazia sentido, mas nunca consegui. É tudo que tenho, tudo que sou. E se pudesse começar de novo, ir para outro lugar, fazer outra coisa? Não sei fazer outra coisa. Nasci aqui, vou morrer aqui. Isso te deixa triste? Pensei. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Não sei, antes me deixava. Agora, não sei mais. Ela entendeu o que eu não disse, que talvez as coisas estivessem mudando, que talvez morrer ali não fosse mais a única certeza. Voltamos quando o sol estava se pondo. Laranja, vermelho, roxo pintando o céu. Mariazinha ajudou a cuidar do cavalo, escovar, dar ração. Trabalhamos em silêncio confortável. Quando terminamos, ela olhou para as próprias mãos. Estavam sujas de terra, mas havia orgulho ali. Faz tempo que não trabalho assim, disse. Josias não me deixava fazer nada. Dizia que eu estragava tudo que tocava. Ele estava errado. Estava? Está aqui, não está? Viva, de pé, ajudando. Isso que ele não conseguiu estragar. Ela sorriu de verdade dessa vez. Pequeno, mas genuíno. À noite, cozinhamos juntos. Ela fez arroz enquanto eu fritava carne. A cozinha encheu de cheiro bom, de barulho de panela, de vida. Sentamos à mesa, a mesma mesa onde eu comia sozinho há 12 anos, mas agora tinha alguém na frente. Obrigada, ela disse de repente. Pelo quê? Por tudo. Por me salvar, por me acolher, por não fazer perguntas demais, por não me julgar. Não tenho direito de julgar ninguém. Tem mais direito que a maioria. E ainda assim, não julga. Comemos em silêncio. Depois lavamos a louça juntos. Ela lavava, eu secava. Rotina simples, mas reconfortante. Foi quando ouvimos latido do trovão, estridente, desesperado. O tipo de latido que ele só dava quando havia perigo. Larguei o prato, corri até a janela. Lá fora, na escuridão, vi 2 faróis se aproximando pela estrada de terra. Um carro, vindo devagar, parando na frente da casa. Meu sangue gelou. Mariazinha, chamei baixo. Vai pro quarto, tranca a porta, não sai de lá. Ela ficou pálida. Sabia o que era. É ele, sussurrou. É o Josias. Vai, ordenei. Agora. Ela correu. Ouvi a porta do quarto batendo, a chave girando. Peguei a espingarda. Carreguei. Minhas mãos não tremiam. Estava calmo, estranhamente calmo. Trovão continuava latindo. O carro parou. O motor desligou. Silêncio. Depois, passos na varanda. Lentos, confiantes, batidas na porta.
3 vezes, fortes. Sei que ela está aí. A voz veio rouca, carregada de raiva mal contida. Manda ela sair. É minha mulher. Tenho direito. Não respondi. Segurei a espingarda firme. Respirei fundo. Não me ouviu, velho? A voz ficou mais alta. Manda minha mulher sair ou eu arrebento essa porta. Vá embora, falei firme. Aqui você não entra. Risada, fria, sem humor. Então é verdade. Ela está aí. Aquela vadia conseguiu enganar alguém. Pausa. Escuta aqui, seja lá quem você for. Aquela mulher é minha, me pertence. E o que é meu, eu pego de volta. Ela não pertence a ninguém. Pertence sim. Casei com ela. Jurei na igreja. Ela é minha propriedade. E você está cometendo crime abrigando ela. O crime foi tentar enterrá-la viva. Silêncio do outro lado. Depois. Então ela contou. A voz ficou perigosamente baixa. Essa vadia vai pagar por abrir a boca. Não vai, não, porque você não vai chegar perto dela nunca mais. Você não sabe com quem está falando, velho. Sou Josias Ferreira. Todo mundo me conhece por aqui. Tenho amigos, amigos poderosos. Posso acabar com você com um telefonema. Então liga. Ouvi o ranger de raiva, depois um chute violento na porta. A madeira estremeceu, mas aguentou. Outro chute e outro. Dei 2 passos para trás. Apontei a espingarda para a porta. Se ele arrombasse, ia levar chumbo. Última chance, ele gritou. Manda ela sair ou eu juro por Deus que boto fogo nessa casa toda. Não respondi, só esperei. Mais um chute. A porta começou a rachar. Meu dedo roçou o gatilho, mas então, silêncio. Passos se afastando. O motor do carro ligando. Os faróis virando. O barulho se afastando pela estrada. Ele tinha ido embora, mas eu sabia que ia voltar. Esperei 15 minutos, depois 20, depois meia hora, só para ter certeza. Então guardei a espingarda e fui até o quarto. Bati na porta. Sou eu. Ele foi embora. A chave girou. A porta se abriu. Mariazinha estava encostada na parede, branca como papel, tremendo toda. Ele vai voltar, disse, e da próxima vez vai trazer gente. Eu sei. Preciso ir embora. Não posso colocar você em perigo. Você não vai a lugar nenhum. João, você não entende. Josias não desiste. Ele vai... E eu também não desisto. Cortei. Você fica. E a gente enfrenta o que vier. Juntos. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Sussurrou. Por que faz isso? Segurei o rosto dela entre as mãos. Porque pela primeira vez em 12 anos eu tenho algo pelo que vale a pena lutar. Ela fechou os olhos. As lágrimas escorreram. Mas dessa vez, no meio da dor, havia também esperança. Naquela noite, não dormi. Sentei na varanda com a espingarda no colo, trovão ao meu lado, olhando a escuridão, esperando. A guerra tinha começado e eu estava pronto. Amanheceu nublado. O tipo de manhã que parece carregar presságio. O ar estava pesado, úmido, difícil de respirar. Não tinha dormido nada. Fiquei a noite toda na varanda, a espingarda no colo, cada som me fazendo pular. Vento nos eucaliptos, galho quebrando, pio de coruja. Tudo parecia ameaça. Mariazinha também não dormiu. Quando entrei para fazer café, ela já estava na cozinha, olhando pela janela com os olhos fundos, vermelhos de cansaço e choro. Precisamos conversar, ela disse sem me olhar. Preparei o café em silêncio. Coloquei 2 canecas na mesa. Sentamos. O vapor subia lento. Cheiro forte, mas nenhum de nós bebeu. Eu preciso ir embora. Ela começou. Não posso ficar aqui. Josias vai voltar. E quando voltar, vai trazer gente. Pode trazer o delegado. Pode inventar qualquer história. Pode dizer que eu roubei algo, que eu sou louca. Ele tem influência. Você não tem. Não me importo. Mas eu me importo. A voz dela subiu. Não quero sua morte na minha consciência. Já carrego peso demais. E para onde você vai? Perguntei calmo. Não tem dinheiro.
Não tem documentos. Josias te encontra em 2 dias. E aí não vai ter ninguém para te proteger. Ela abaixou a cabeça. As mãos tremiam segurando a caneca. Então, o que eu faço? Fico aqui esperando ele voltar, esperando você morrer por minha causa? Ninguém vai morrer. Você não pode garantir isso. Posso sim, porque não vou deixar. Ela me olhou, os olhos transbordando frustração, medo, raiva. Por que você é tão teimoso? Porque aprendi a ser. Teimosia foi o que me manteve vivo quando Clarice morreu. Quando todos diziam para eu vender a fazenda, ir embora, começar de novo, eu fiquei. Teimoso, burro, mas fiquei. E isso te fez feliz? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei em silêncio. Mariazinha continuou, a voz mais suave agora. Você me salvou, me acolheu, me deu comida, abrigo, dignidade. Mas você é feliz, João? Ou só sobrevive como eu sobrevivia? Senti algo apertar no peito. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Nem eu mesmo me perguntava. Felicidade era luxo. Sobreviver era obrigação. Não sei mais o que é felicidade, respondi baixo. Faz tanto tempo que não sinto que esqueci como é. Então por que se arrisca por mim? Se não tem mais nada a perder, por que não deixa as coisas seguirem seu curso? Levantei da cadeira, andei até a janela. Lá fora, o dia continuava cinza. Trovão estava deitado no chão, atento, sempre atento. Quando Clarice adoeceu, comecei devagar. Passamos 6 meses indo de médico em médico. Goiânia, Brasília, até São Paulo. Gastei tudo que tinha, vendi gado, emprenhei a fazenda. Não importava, só queria salvar ela. Parei. A garganta apertou. Mas não teve jeito. O câncer tinha se espalhado. Nos últimos dias, ela não saía mais da cama. Magra, amarela, dor constante. Eu ficava ali, segurando a mão dela, vendo ela definhar e não podia fazer nada. Nada. Só assistir. Virei para Mariazinha. Ela estava chorando em silêncio. No último dia, ela abriu os olhos e me olhou. E sabe o que ela disse? Desculpa. Desculpa por te deixar sozinho. Como se fosse culpa dela. Como se ela tivesse escolhido morrer. Limpei os olhos com as costas da mão. Eu disse que não era culpa dela, que a amava, que sempre ia amar. Ela sorriu, aquele sorriso fraco que dava nos últimos tempos, e disse: promete que vai viver, não só sobreviver, viver de verdade, por mim. Parei. Respirei fundo. Eu prometi, mas não cumpri. Passei 12 anos sobrevivendo, acordando sem motivo, trabalhando sem propósito, comendo sem gosto, só existindo. Até você. Olhei para ela. Quando te vi naquele buraco, morrendo, senti algo que não sentia há anos. Medo. Medo de perder alguém de novo, mas também esperança. Esperança de que ainda dava tempo, de que eu podia salvar alguém, de que ainda servia para alguma coisa. Mariazinha se levantou, veio até mim, pegou minhas mãos. Você já me salvou, disse baixinho. Já fez mais do que qualquer pessoa fez por mim na vida, mas não precisa morrer por isso. Não vou morrer, e você também não. A gente vai encontrar um jeito. Que jeito? Não tinha resposta. Ainda não. Mas ia encontrar. O dia passou devagar. Fiz o trabalho do gado no automático. A cabeça estava longe, pensando, planejando. Josias tinha amigos, influência, podia inventar qualquer história, mas eu tinha algo que ele não tinha. Eu tinha a verdade e tinha testemunha, Mariazinha. As marcas no corpo dela, os hematomas, as cicatrizes. Quando voltei, encontrei ela na cozinha fazendo almoço. Cheiro de feijão temperado, alho refogando, simples, caseiro, reconfortante. Não precisava cozinhar, falei. Precisava fazer alguma coisa, senão ia enlouquecer pensando. Comemos em silêncio. Depois ajudei a lavar a louça. Foi quando ela falou: me conta mais sobre Clarice. Parei com o prato na mão. Por quê?
Porque você fala dela como se ainda estivesse aqui, como se nunca tivesse ido embora. E eu quero entender. Sequei o prato devagar, guardei no armário. Depois comecei. Conheci Clarice quando tinha 22 anos. Ela tinha 19. Foi numa festa junina na cidade. Ela estava vendendo pastel. Tinha um sorriso que iluminava tudo. Quando vi, pensei, é com ela que vou casar. Mariazinha sorriu. Primeiro sorriso verdadeiro do dia. E casou? Um ano depois. Meu pai não gostava muito. Dizia que ela era da cidade. Não ia aguentar a vida da roça. Mas aguentou. Aguentou melhor que muito homem. Acordava cedo, cuidava da horta, das galinhas, fazia queijo, costurava, pintava as paredes, transformou essa casa num lar. Parei para respirar. As memórias doíam, mas era dor boa, dor de saudade, não de remorso. A gente queria ter filhos, tentamos por anos, mas nunca veio. Ela ficava triste, achava que era culpa dela. Eu dizia que não importava, que ela era suficiente. E era verdade. Ela era tudo o que eu precisava. Como ela adoeceu? Começou com um caroço pequeno. Ela achou que não era nada. Demorou para ir no médico. Quando foi, já tinha espalhado. O médico disse que se tivesse descoberto antes, tinha chance. Ela nunca me perdoou por isso. Se culpava. Eu também me culpava. Devia ter insistido mais. Devia ter percebido. Não era sua culpa, Mariazinha disse suave. Eu sei. Mas saber não muda o que a gente sente. Terminamos a louça. Fomos para a varanda. O céu continuava fechado. Trovão rosnou baixo. Estava inquieto. Também sentia que algo estava errado. João, Mariazinha chamou baixo. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você ainda ama ela? Pensei. Era pergunta simples, mas a resposta era complicada. Amo. Sempre vou amar. Mas é amor diferente agora. Amor de memória, de saudade. Não é o tipo de amor que te prende. É o tipo que te ensina. Ensina o quê? Que nada dura para sempre. E que por isso a gente tem que aproveitar enquanto dura. Ela ficou quieta. Depois perguntou: Você acha que vai amar alguém de novo? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para ela, para o rosto marcado, mas bonito, para os olhos que carregavam tanta dor, mas ainda brilhavam, para o jeito delicado que ela tinha de segurar a caneca, de dobrar as mãos no colo. Não sei, respondi honesto, mas acho que estou aprendendo de novo o que é se importar com alguém. Ela me olhou. Havia algo diferente na expressão, algo suave, assustado, esperançoso. Eu também, sussurrou. Ficamos em silêncio. Não era silêncio desconfortável. Era cheio, carregado de coisas não ditas, de possibilidades, de medos, de esperanças frágeis nascendo no meio das ruínas. Foi quando ouvimos o barulho, motor de carro, vindo pela estrada. Meu corpo inteiro ficou alerta. Levantei rápido, peguei a espingarda. Entra, ordenei. Agora. Mariazinha correu para dentro. Fiquei na varanda. Trovão latia furioso. O carro se aproximava. Mas quando apareceu na curva, vi que não era o carro do Josias. Era a caminhonete velha do Zé do armazém. Zé parou na frente da casa. Desceu devagar. Era um homem velho, de cabelo branco, corpo curvado de anos trabalhando. Olhou para a espingarda na minha mão. Calma, João, disse levantando as mãos. Só vim trazer sua encomenda. E avisar. Avisar o quê? Ele olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvido. Josias Ferreira esteve no armazém ontem, perguntando por você, dizendo que você sequestrou a mulher dele, que ia trazer a polícia, que ia acabar com você. Senti o estômago apertar. O que você disse para ele? Disse que não sabia de nada, que você era homem direito, que não se metia com ninguém. Mas ele não acreditou. Disse que ia voltar aqui, e quando voltar, não vai vir sozinho. Zé se aproximou, baixou a voz. João,
Eu não sei o que está acontecendo e não vou perguntar, mas conheço você desde moleque. Sei que não é de fazer besteira. Se essa moça está aqui, é porque tem motivo. E se Josias quer ela de volta, aposto que o motivo é bom. É, confirmei. Ele tentou matá-la, enterrou ela viva. Zé fechou os olhos, balançou a cabeça. Esse homem é o demônio, todo mundo sabe, mas ninguém faz nada porque ele tem o delegado no bolso. E você, vai fazer algo? Ele me olhou firme. Vou fingir que não sei de nada. Vou dizer que vim aqui só trazer encomenda e você não estava. Compra algum tempo para você pensar no que fazer. Obrigado, Zé. Não me agradeça. Só se cuida. E cuida dela. Mulher que sobrevive ao que essa sobreviveu, merece ter alguém do lado. Ele voltou para o carro. Antes de subir, virou. João, se precisar sair daqui, tem um primo meu em Tocantins. Fazenda isolada. Não faz perguntas. Posso arranjar. Vou pensar. Zé acenou e foi embora. Voltei para dentro. Mariazinha estava encostada na parede, pálida. Ouviu tudo. Não era pergunta. Ouvi. Ele está mobilizando as pessoas contra você. Logo todo mundo vai acreditar que você me sequestrou, que sou vítima. E você vai preso. Ou pior, sentei na cadeira. A cabeça doía, cansaço, tensão, medo que não admitia. Podemos ir para Tocantins, ela sugeriu. Recomeçar, fugir. Fugir não resolve. Ele vai achar, mais cedo ou mais tarde. Então o que fazemos? Olhei para ela, para aquela mulher que há 10 dias estava enterrada esperando morrer, que agora estava de pé, lutando, querendo viver. A gente enfrenta, falei, mas do jeito certo, com a verdade, com provas, com testemunhas que importam. Ah, que testemunhas! Tem um padre na cidade, Padre Miguel, homem bom, justo. Se ele testemunhar, o delegado não pode ignorar. E tem a doutora Beatriz do posto de saúde. Ela pode examinar você, documentar os ferimentos, as marcas antigas, provar que você foi torturada. Mariazinha me olhou com esperança frágil brilhando. Você acha que vai funcionar? Acho que é nossa única chance. E se não funcionar? Segurei as mãos dela. Aí a gente vai pro Tocantins e não olha para trás. Ela apertou minhas mãos, forte, como se fosse a única coisa sólida no mundo desmoronando. Obrigada, sussurrou, por não desistir de mim. Nunca vou desistir. Naquela noite fiz planos. Amanhã iríamos à cidade, falar com o padre, com a médica, registrar queixa formal, fazer tudo certinho, legal, do jeito que a lei manda. Mas no fundo eu sabia, Josias não ia esperar a lei, ia vir antes, e quando viesse, uma de duas coisas ia acontecer. Ou ele morria, ou eu morria, não tinha meio termo. Acordei antes do sol nascer. O corpo doía de ficar na rede, mas a mente estava alerta. Hoje era o dia. Ou fazíamos as coisas do jeito certo, ou tudo desmoronaria. Não havia opção do meio. Preparei café forte, comi pão com ovo frito, precisava de energia. Mariazinha apareceu na cozinha ainda com cara de sono. Tinha dormido pouco. Eu ouvia ela se mexendo no quarto a noite toda. Pronta? Perguntei. Ela assentiu, mas viu medo nos olhos. Ir à cidade significava arriscar encontrar Josias. Significava expor as feridas, contar para estranhos o que tinha vivido. Não ia ser fácil. Vamos de carro, falei. Mais rápido que cavalo. E se precisarmos sair rápido? Não terminei a frase. Não precisava. Tirei a caminhonete velha do galpão. Uma F-75 de 1980, herança do meu pai. Cor laranja desbotada, lataria amassada, mas o motor era bom, confiável. Coloquei a espingarda atrás do banco, por precaução. Mariazinha subiu em silêncio. Trovão ficou na varanda, uivando baixo. Não gostava quando eu saía. Prometi que voltaria. A estrada de terra estava seca de novo. Poeira vermelha subia atrás da caminhonete como nuvem. O sol começava a aparecer no horizonte, tingindo tudo de dourado. Bonito, mas eu mal reparava.
os olhos atentos a qualquer movimento, qualquer carro vindo na direção oposta. Mariazinha estava rígida no banco, as mãos apertando a bolsa velha que eu tinha dado a ela. Dentro tinha os documentos que ela escondia numa gaveta do quarto quando morava com Josias. Identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento, provas de que existia, de que era gente. Quanto tempo até a cidade? Ela perguntou baixo. 1h30, se não tivermos problema. E se tivermos? Improvisamos. Ela não pareceu convencida. Nem eu estava. A estrada era solitária. Só mato dos dois lados. Algumas fazendas isoladas, gado pastando, céu azul imenso. Silêncio só quebrado pelo ronco do motor. Parecia pacífico, mas eu sentia a tensão no ar, como bicho antes de tempestade. Estávamos a meia hora de viagem quando vi um carro parado atravessado na estrada, bloqueando a passagem. Meu estômago apertou, reduzi a velocidade. "O que é aquilo?" Mariazinha sussurrou, a voz trêmula. "Não sei, mas não é bom." Parei a uns 50 metros. O carro era uma Hilux branca, nova. Cara, não era de fazendeiro. Vi movimento. 2 homens saindo. Grandes, fortes. Um deles tinha alguma coisa na mão. Taco, cano. "É armadilha", Mariazinha disse, a voz em pânico. Josias mandou eles. "João, precisamos voltar." Olhei pelo retrovisor. Outro carro apareceu atrás, bloqueando nossa saída. Estávamos cercados. Meu coração disparou. Peguei a espingarda. "Fica aqui", ordenei. "Abaixada. Não sai do carro." "João, não. Eles vão te matar. Confie em mim." Abri a porta devagar. Desci. A espingarda firme nas mãos. Os 2 homens se aproximaram. Reconheci um deles. Aguinaldo, filho do delegado. Sempre foi valentão. O outro não conhecia, mas pelo jeito também não era boa gente. "Vai para onde, João?" Aguinaldo gritou, sorrindo. "Passeio matinal." "Sai da frente", respondi firme. "Não posso fazer isso, tenho ordens." "Ordens de quem?" "Do Josias. Ele quer a mulher dele de volta. Diz que você sequestrou ela." "Crime grave, João. Muito grave. Ela não foi sequestrada. Está comigo por vontade própria. Não é o que ele conta. E meu pai acredita nele. Então você tem 2 opções. Entrega a mulher e vai embora. Ou a gente pega ela à força e você vai preso. Ou pior." O outro homem bateu o cano na palma da mão. Ameaça clara. "Não vou entregar ninguém", falei, apontando a espingarda. "E se tentarem pegar, alguém vai levar chumbo." Aguinaldo riu, mas era risada nervosa. Estava calculando as chances. "Você é louco, velho. Somos 3. Você é 1. E velho ainda por cima." "Velho, mas sei atirar. Meu pai me ensinou. E acerto a primeira tentativa." "Tá blefando? Quer testar?" Silêncio. O vento passou. Poeira subiu. Ninguém se mexeu. Standoff mexicano como nos filmes antigos. Só que isso era real. E alguém podia morrer. Foi quando ouvi a porta da caminhonete abrindo. Meu coração afundou. Mariazinha desceu, caminhava em minha direção. "Mariazinha, volta!" Gritei. Ela não obedeceu. Continuou andando. Parou ao meu lado. Olhou para os homens. "Eu vou com vocês", disse, a voz firme apesar de tremer. "Não vai não", protestei. "Vou sim, não vou deixar você morrer por minha causa, já causei problema demais." "Mariazinha", ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas determinados. "Obrigada por tudo, por me salvar, por me dar esperança. Mas agora eu preciso fazer o certo. O certo é não voltar para aquele monstro. Se eu não for, eles matam você. Não vou deixar isso acontecer." Aguinaldo sorriu vitorioso. "Olha só, a mulher tem mais bom senso que você, velho. Vem cá, bonita. Vamos te levar de volta para o seu marido." Mariazinha começou a caminhar na direção deles. Meu sangue ferveu. Não assim. Não depois de tudo. Mas antes que ela desse 3 passos, outro carro apareceu na estrada.
velho, barulhento. Parou ao lado da Hilux. A porta se abriu. Um homem desceu. Alto, magro, cabelo grisalho, batina preta. Padre Miguel. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com voz de autoridade. Aguinaldo hesitou. Nada não, padre. Só resolvendo um problema. Problema? O padre se aproximou. Vejo um homem apontando arma. Vejo bloqueio ilegal na estrada. Vejo uma mulher apavorada. Isso não me parece nada. Não é da sua conta, padre. É sim. Sou pastor dessas ovelhas. Tudo que acontece aqui é minha conta. Ele olhou para mim, depois para Mariazinha. Reconhecimento brilhou nos olhos dele. Tinha entendido. João Pereira, disse. Faz tempo. Desde o enterro da Clarice, se não me engano. Padre Miguel, cumprimentei. E a senhorita? Mariazinha abaixou a cabeça. Padre Miguel se aproximou dela. Tocou gentilmente seu ombro. Pode falar, filha. Está entre amigos. Meu nome é Maria das Graças. Ela sussurrou. E meu marido tentou me matar. O padre fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu, havia raiva santa ali. Josias Ferreira. Ela assentiu. Já imaginava. Esse homem é praga nessa terra. Padre, o senhor não pode se meter nisso. Aguinaldo alertou, nervoso agora. Seu pai é delegado, não juiz. E se está protegendo o criminoso, vai ter que responder por isso também. Mas Josias disse que ela foi sequestrada. Ela disse que foi? O padre perguntou firme. Aguinaldo ficou mudo. Porque se ela não disse, então não foi sequestro, foi resgate. E João Pereira fez o que qualquer cristão deveria fazer. Salvou uma vida. Padre, o senhor está complicando as coisas. Não, vocês que estão. Agora tirem esse carro da frente e deixem essa mulher seguir seu caminho. Ou eu mesmo vou na delegacia e conto tudo que vi aqui. E não vai ser bonito para ninguém. Aguinaldo olhou para o comparsa. Estavam em desvantagem agora. Palavra de padre pesa. Especialmente Padre Miguel, que era respeitado. Relutantes voltaram para o carro. Tiraram da frente. O carro de trás também saiu. Passaram por nós devagar, olhando com raiva. Mas foram. Quando sumiram na poeira, soltei o ar que estava segurando. As pernas tremiam. Quase tinha dado muito errado. Obrigado, padre, falei. Não agradeça ainda. Isso só compra tempo. Josias não vai desistir. Eu sei, por isso estamos indo à cidade, procurar ajuda, documentar os crimes, fazer queixa formal. O padre assentiu. Boa ideia, mas cuidado. O delegado está no bolso do Josias, não vai ajudar. Precisam ir direto na promotoria, falar com o promotor Augusto. Ele é homem sério, não se deixa comprar. E vai acreditar na gente? Vai se tiver provas, ferimentos, testemunhas, documentação. Temos. Ia levar ela na doutora Beatriz, fazer exame, fotografar as marcas. Bom, façam isso. E quando terminarem, venham na paróquia. Vou dar testemunho também. Vi o estado dela. Vi vocês sendo ameaçados. Tudo documentado. Mariazinha começou a chorar. Não de tristeza, de alívio, de esperança renascendo. Obrigada, padre. Ela soluçou. Obrigada. Ele segurou o rosto dela com gentileza paternal. Filha, Deus não abandona quem sofre. Às vezes demora. Às vezes parece que não está olhando, mas está. E hoje, ele te mandou anjos. Anjos de camisa xadrez e mãos calejadas. Olhou para mim ao dizer isso. Senti algo estranho no peito. Não me via como anjo, só como homem tentando fazer o certo. Padre Miguel voltou para o carro. Antes de subir, virou. João, cuida bem dela. E se precisar de abrigo, minha porta está aberta. Obrigado, padre. Ele foi embora. Ficamos ali na estrada vazia, o sol já alto queimando. Mariazinha me olhou. Você ia morrer por mim, disse, a voz cheia de espanto. Ia. Não, por quê? Porque você vale a pena. Ela me abraçou, forte, apertado, como se fosse me perder a qualquer momento. Retribuí. Senti o corpo dela tremendo.
Medo, alívio, gratidão misturados. Vamos, falei suave. Ainda temos muito a fazer. Subimos na caminhonete, seguimos para a cidade, mas agora, pela primeira vez, eu sentia que tínhamos chance. Não estávamos mais sozinhos, tínhamos aliados, tínhamos esperança. A cidade apareceu no horizonte. Pequena, ruas de terra, casas simples. Igreja no centro, comércio modesto, movimentação de dia de feira, gente comprando, vendendo, vivendo suas vidas comuns. Fui direto no posto de saúde, prédio branco, simples, cheiro de desinfetante. Doutora Beatriz estava atendendo, mulher de uns 60 anos, cabelo preso, jaleco impecável, séria, competente. Quando viu Mariazinha, o rosto dela mudou, reconheceu os sinais. Anos atendendo mulheres machucadas tinham ensinado. Meu Deus, sussurrou. O que fizeram com você? Mariazinha contou. Tudo, desde o casamento até o buraco. Doutora Beatriz ouvia em silêncio, mas via a raiva crescendo nos olhos dela. Tira a blusa, pediu quando Mariazinha terminou. Ela obedeceu. As costas estavam cobertas de cicatrizes, antigas, novas, hematomas em vários estágios de cura, verde, amarelo, roxo, mapa de violência. A doutora fotografou tudo, mediu, anotou, documentou cada marca, cada ferimento, cada prova. Isso é suficiente para colocar ele na cadeia por anos, disse. Vou fazer o laudo completo, pode usar na justiça. Obrigada, doutora, Mariazinha sussurrou. Não me agradeça. Agradeça a Deus por ter te tirado daquele inferno e a esse homem aqui que teve coragem de te salvar. Saímos do posto. Fomos na promotoria. Prédio maior, mais formal. Promotor Augusto nos recebeu. Homem de meia idade, sério, óculos de aro fino, ouviu tudo, pegou os documentos, as fotos, leu o laudo da doutora. É caso grave, disse. Tentativa de homicídio, tortura, cárcere privado. Ele vai responder por tudo. E o delegado? Perguntei. Ele está protegendo o Josias? Vou investigar isso também. Se comprovado, ele perde o cargo. Quanto tempo até prender o Josias? Vou emitir mandado hoje mesmo. Até amanhã ele está preso. Senti alívio enorme. Finalmente, justiça verdadeira. Saímos da promotoria quando o sol estava alto. Calor intenso, mas dentro de mim sentia frio, frio de alívio, de vitória improvável. Acabou, Mariazinha disse, os olhos marejados. Realmente acabou. Acabou, confirmei. Ela me abraçou ali mesmo no meio da rua. Não me importei com quem via. Deixei ela chorar. Chorar anos de dor, de medo, de prisão. Fomos na paróquia. Padre Miguel nos recebeu com chá gelado e pão de queijo. Ouviu sobre o promotor. Sorriu satisfeito. Deus é justo. Demora, mas é justo. Padre, tem como deixar eles saberem na cidade? Pedi. Que ela não foi sequestrada. Que foi salva. Vou fazer melhor. Vou pregar sobre isso no domingo. Vou contar a história toda, sem nomes, mas todo mundo vai entender. Obrigado. Aliás, ele olhou para mim com expressão estranha. Tem algo que preciso te perguntar, João. O quê? Suas intenções com essa moça são honestas? A pergunta me pegou desprevenido. Mariazinha ficou vermelha. Padre, eu só... Responde. Ele insistiu, mas com gentileza. Olhei para Mariazinha, para aquela mulher que tinha trazido vida de volta para minha fazenda. Luz de volta para os meus dias, propósito de volta para minha existência. São, respondi firme, as mais honestas que já tive. O padre sorriu. Então, quando ela estiver pronta, quando o luto do passado passar, vocês me procuram, porque casamento cristão não é papel. É escolha, escolha de cuidar, de proteger, de amar. E vocês já fazem isso. Saímos da paróquia em silêncio. Não falamos sobre o que o padre disse, mas as palavras ficaram no ar, plantadas, esperando. Voltamos para a fazenda no fim da tarde. Encontramos Trovão deitado na varanda, esperando. Quando viu a gente, pulou.
latindo alegre. Sentamos na varanda. O sol se punha vermelho, bonito, prometendo dias melhores. João, Mariazinha chamou baixo. Obrigada. Por tudo. Por não desistir. Por lutar por mim. Por me dar razão para acreditar de novo. Você também me deu, falei. Razão para viver. Não só existir. Viver de verdade. Como prometi para Clarice. Ela pegou minha mão. Entrelaçou os dedos. Era gesto simples, mas significava tudo. Naquela noite, dormi na rede de novo, mas pela primeira vez não foi por medo, foi por escolha. Porque gostava de ouvir o vento, as cigarras, o mundo acontecendo. E dentro da casa, no quarto, dormia alguém que tinha virado razão, propósito, talvez um dia amor de novo. O amanhã traria notícias da prisão do Josias, traria justiça, traria paz, mas hoje já tinha trazido o suficiente. Esperança. Acordei com o primeiro raio de sol. Tinha dormido bem pela primeira vez em dias. Não o sono pesado do esgotamento, mas o sono leve de quem sabe que fez o certo. A espingarda ainda estava ao alcance da mão, mas não precisei dela durante a noite. Nenhum barulho estranho, nenhuma ameaça. Só silêncio bom da fazenda. Levantei e fui preparar café. Mariazinha já estava na cozinha. Tinha aprendido a acender o fogão a lenha, colocar a chaleira, preparar o pão. Via ela se movendo com mais confiança agora, os ombros menos curvados. A cabeça mais erguida. Cada dia que passava, um pedaço dela ressuscitava. Bom dia, disse quando me viu. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Sonhei. Sonhou? Com coisas boas. Fazia tempo que só tinha pesadelos. Sentamos para tomar café. Pão com manteiga, queijo branco, goiabada, simples, mas gostoso. Comemos devagar, sem pressa. Lá fora, as cigarras começavam sua cantoria. Trovão mastigava osso na varanda. Cheiro de terra aquecendo com o sol. Tudo normal. Tudo em paz. Mas eu sabia que essa paz era frágil. O promotor tinha dito que até hoje o mandado seria cumprido. Josias seria preso. Mas homem como ele não se entrega fácil. E homem desesperado é perigoso. Você acha que vai dar problema? Mariazinha perguntou, como se lesse meus pensamentos. Acho que sim. Josias não é de aceitar derrota. Então devíamos ir para outro lugar. Ficar longe até ele estar preso. Para onde? Aqui é minha casa. Nossa casa agora. Não vou fugir dela. Ela me olhou. Algo brilhou nos olhos. Quando disse nossa casa, vi que significou algo para ela. Pertencimento, lar, coisa que não tinha há anos. Nossa casa. Ela repetiu baixinho, como se testando as palavras. Gosto de como soa. Eu também. Terminamos o café. Lavamos a louça juntos. Rotina que tinha virado conforto. Depois, saí para cuidar do gado. Mariazinha ficou cuidando das galinhas, da horta que tinha começado a plantar. Via ela de longe, agachada entre os canteiros, arrancando mato, regando. Parecia pertencer ali, como se sempre tivesse estado. Era meio-dia quando ouvi o barulho. Motor vindo pela estrada. Não era a caminhonete do Zé. Era som diferente, mais potente, múltiplos carros. Larguei a ferramenta e corri para casa. Peguei a espingarda. Mariazinha entrou correndo também, o rosto pálido. São eles, disse. Eu sinto. Foram até a varanda. Trovão latia furioso, o pelo eriçado. 3 carros apareceram na curva. Pararam em frente à casa em formação. O do meio era viatura policial. Os outros 2 eram particulares. Um deles a Hilux do dia anterior. Meu estômago apertou. Polícia. Isso complicava tudo. As portas se abriram. Desceram 6 homens. O delegado na frente, barrigudo, uniforme apertado. Ao lado dele, Aguinaldo. E atrás, Josias Ferreira. Pela primeira vez vi o homem de perto. Alto, forte, rosto marcado pelo sol e pela maldade. Olhos pequenos, frios, sem vida. Boca torcida num meio sorriso que era mais ameaça que alegria.
Usava camisa xadrez, calça jeans, bota, mãos grandes, calejadas, mãos que tinham machucado, que tinham tentado matar. João Pereira, o delegado chamou, a voz autoritária. Preciso falar com você. Pode falar daqui mesmo, respondi, a espingarda visível, mas não apontada. Não seja difícil, só queremos resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Trazendo 6 homens? Precaução, ouvi dizer que você está armado e perigoso. Estou armado. Perigoso só se tentarem algo. O delegado suspirou, como se estivesse lidando com criança teimosa. Olha, João, conheço você desde moleque, sei que é homem direito, mas você cometeu crime, sequestro, cárcere privado. Essa mulher aí pertence ao Josias, é esposa dele, e você não tem direito de mantê-la aqui contra a vontade. Não é contra a vontade, Mariazinha gritou da janela. Eu escolhi ficar. Josias deu um passo à frente, os olhos fixos nela como predador. Maria das Graças, disse a voz falsa de doçura. Pra com essa besteira, você está confusa, esse velho te manipulou, vem aqui. Vamos para casa, vamos resolver isso. Não vou, ela respondeu, a voz tremendo, mas firme. Nunca mais volto para você. O rosto dele mudou, a máscara caiu, raiva pura brilhou. Sua vadia, cuspiu, eu te dei tudo, casa, comida, nome, e você me trai assim, com esse velho fudido? Me deu? A voz dela subiu, anos de raiva explodindo. Você me deu surras, me deu fome, me deu medo, me enterrou viva. Porque você merecia. Mulher que não presta pra nada merece morrer. Chega, o delegado cortou, desconfortável agora. Josias, calma. Calma nada. Eu quero minha mulher de volta. Ela não é propriedade, falei firme. É gente e escolheu ficar longe de você. Você não manda em nada aqui, velho. Eu tenho a lei do meu lado. Não tem não. Voz nova entrou na conversa. Todos viramos. Outro carro chegava. Sedã preto. Parou atrás da viatura. Desceu um homem de terno. Promotor Augusto, e com ele 2 policiais militares, não da cidade, de fora. O delegado empalideceu. Promotor gaguejou. O que faz aqui? Cumprindo mandado, Augusto mostrou papéis. Mandado de prisão contra Josias Ferreira, tentativa de homicídio, tortura, lesão corporal grave, cárcere privado, silêncio total. Josias ficou pálido, depois vermelho de raiva. Isso é mentira, gritou. Essa vadia inventou tudo. Não inventou. Temos provas, laudo médico, fotografias, testemunhas, inclusive do padre Miguel, que os viu sendo ameaçados ontem. Padre não vale nada. É palavra de mulher histérica contra a minha. E do João Pereira. E da doutora Beatriz. E das marcas no corpo dela que não mentem. Josias olhou ao redor, desesperado. Os outros homens começaram a recuar. Ninguém queria se meter agora que o promotor estava ali. Delegado, Josias chamou. Faz alguma coisa? O delegado olhou para os papéis, para o promotor, para os policiais militares. Sabia que tinha perdido. Não posso fazer nada, Josias. O mandado é válido. Seu traidor, depois de tudo que fiz por você. Josias Ferreira. O promotor se aproximou. Está preso. Pode vir por bem ou por mal. Josias olhou para Mariazinha. O ódio no rosto era palpável. Isso não acaba aqui, disse baixo, ameaçador. Você vai pagar. Os 2 vão pagar. Chega de ameaças. O promotor acenou para os policiais. Prendam ele. Os 2 policiais avançaram. Josias recuou. A mão foi pro bolso. Meu sangue gelou. Vi o brilho de metal. Faca, arma. Cuidado! Gritei. Tudo aconteceu rápido. Josias puxou uma faca. Grande, de caça. Avançou não para os policiais. Avançou para casa. Para Mariazinha. Não pensei. Agi. Dei um passo à frente. Apontei a espingarda. Disparei para o alto. O estrondo explodiu. Josias parou, assustado. Os policiais aproveitaram. Derrubaram ele. A faca caiu.
Algemas clicaram. Josias gritava, esperneava, cuspia ameaças, mas estava preso, finalmente preso. Os policiais o arrastaram para o carro. Enfiaram ele no banco de trás. Ele continuava gritando, o rosto vermelho, veias saltadas. Sua vadia, vai ver o que te espera. Vou sair. E quando sair, te encontro. Te mato. Mata você e esse velho desgraçado. O carro arrancou. O som dos gritos foi sumindo na distância, até que restou só silêncio. Silêncio abençoado. O promotor se aproximou. Está tudo bem? Está. Respondi, ainda tremendo de adrenalina. Ele vai ficar preso por muito tempo. Vou garantir isso e vou investigar o delegado também. Se houver envolvimento, ele cai. O delegado estava pálido, suando. Sabia que tinha se complicado. Qualquer problema, me ligam. O promotor entregou um cartão. Vou manter vigilância aqui, por precaução. Obrigado. Ele foi embora, o delegado e os outros também. Rápido. Com o rabo entre as pernas. Ficamos sozinhos de novo. Soltei o ar que estava segurando. As pernas fraquejaram. Sentei na cadeira da varanda. Trovão veio, encostou a cabeça no meu joelho. Bom cachorro. A porta se abriu. Mariazinha saiu. Estava chorando. Não de tristeza, de alívio, de liberdade. Correu para mim. Me abraçou forte. Acabou, soluçou. Realmente acabou. Acabou, repeti, abraçando-a de volta. Ficamos assim por muito tempo, só abraçados, deixando a tensão vazar, deixando o medo ir embora, deixando a paz entrar. Quando nos soltamos, o sol estava alto, calor intenso, mas não era calor ruim, era calor de vida, de verão, de recomeço. Tem fome? Perguntei. Ela riu entre lágrimas. Tenho, muita. Então vamos comer. Depois você descansa. Foi dia pesado. Para você também, mas valeu a pena. Entramos. Preparei almoço. Arroz, feijão, carne frita, couve, farofa. Comida simples, mas feita com carinho. Sentamos à mesa. Comemos devagar, saboreando. Não era só comida. Era celebração, vitória, vida. Depois do almoço, Mariazinha foi para o quarto. Precisava descansar. Eu fui para a varanda. Sentei na rede. Olhei para o horizonte, o pasto verde, o açude brilhando, os pés de eucalipto balançando, minha terra, meu lugar. Mas agora não era mais só meu, era nosso. Fechei os olhos. Pela primeira vez em 12 anos, senti algo parecido com paz. Não era completo ainda. Tinha cicatrizes, tinha luto, tinha memórias que doíam, mas tinha também esperança. Tinha propósito. Tinha alguém para cuidar e alguém que cuidava de mim. Dormi ali mesmo, sono leve, tranquilo, sem pesadelos, sem medo. Quando acordei, o sol estava se pondo, laranja, vermelho, roxo pintando o céu. Mariazinha estava ao meu lado, sentada numa cadeira, só me olhando. Quanto tempo você está aí? Perguntei. Um tempo. Não quis acordar. Você parecia em paz. Estava. Primeira vez em anos. Eu também. Acordei e senti algo estranho. Levei uns minutos para entender o que era. Sabe o que era? O quê? Segurança. Pela primeira vez desde que me casei, me senti segura. Segurei a mão dela. E vai continuar se sentindo, porque enquanto eu estiver vivo, ninguém encosta em você. Ela apertou minha mão. Sei disso. E é por isso que... Parou, como se não soubesse continuar. O quê? Encorajei. É por isso que estou me apaixonando por você. O coração pulou. Literalmente pulou no peito. Olhei para ela, para os olhos sinceros, para o rosto que tinha sofrido tanto, mas ainda sabia sorrir, para as mãos calejadas, mas gentis. Eu também, admiti. Não queria. Achava que tinha morrido essa parte de mim quando Clarice se foi, mas você fez ela renascer. Não é rápido demais? Ela perguntou insegura. Não é cedo demais? Não sei. Talvez. Mas depois de tudo que passamos, aprendi que não dá para desperdiçar tempo. A vida é curta. E se encontramos algo bom, algo real, a gente agarra. E é real? O que você sente por mim?
É mais real que qualquer coisa que senti nos últimos 12 anos. Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava, que curava, que prometia dias melhores. Então a gente não desperdiça, disse. Ficamos ali até escurecer, conversando, rindo, fazendo planos tímidos. Ela queria plantar mais na horta. Eu queria consertar o telhado do galpão. Coisas simples, coisas de gente que tem futuro. Quando as estrelas apareceram, entramos. Jantamos pão com queijo e café. Depois lavamos a louça juntos. Ela lavava, eu secava, como sempre. Mas agora tinha algo diferente. Tinha certeza. Tinha compromisso silencioso. João, ela chamou enquanto secava as mãos. Sim? Posso dormir na rede com você hoje? Não quero ficar sozinha. Ainda tenho medo que seja sonho, que eu acorde e esteja de volta naquele buraco. Não é sonho. E sim, pode. Fomos para a varanda. Deitamos na rede grande que meu pai tinha feito anos atrás. Cabiam 2, apertado, mas confortável. Ela encostou a cabeça no meu peito. Cobria com o cobertor. Trovão deitou embaixo, guardião fiel. João, ela sussurrou no escuro. Obrigada. Por tudo, por me achar, por me salvar, por me dar razão para acreditar de novo em tudo, em Deus, em gente, em amor. Você também me salvou, respondi. Estava morto por dentro, você me trouxe de volta para a vida. Então fomos anjos um para o outro. Fomos. Ela dormiu primeiro, respiração calma, tranquila. Segurei ela, sentindo o peso morno, o cheiro de sabão, a realidade dela ali. Viva, segura, livre. Olhei para o céu, estrelas infinitas brilhando. Lembrei de Clarice, do que ela tinha me pedido. Para viver, não só sobreviver, viver de verdade. Estou tentando, meu amor, pensei. Estou finalmente tentando. E pela primeira vez, achei que ela estava sorrindo, não com tristeza, mas com aprovação, com paz, sabendo que eu ia ficar bem, que a vida continuava e que estava tudo certo. Fechei os olhos. O vento balançava a rede suavemente, as cigarras cantavam, trovão roncava, e nos meus braços respirava alguém que tinha se tornado minha razão, meu propósito, minha segunda chance. Dormi sorrindo. Pela primeira vez em 12 anos, dormi sorrindo. Os dias que seguiram foram estranhos. Estranhos porque eram normais. Pela primeira vez em tanto tempo, a vida na fazenda tinha ritmo diferente. Não era mais sobrevivência, era viver. Acordar com propósito, trabalhar com sentido, dormir com paz. Mariazinha se recuperava mais a cada dia. Não só o corpo, mas a alma. Via isso nos pequenos gestos, no jeito que ela cantarolava enquanto cuidava da horta, no sorriso que vinha mais fácil, nas piadas tímidas que começou a fazer. A mulher quebrada que encontrei naquele buraco estava renascendo, peça por peça, dia após dia. Uma semana depois da prisão, o promotor Augusto veio na fazenda. Trazia notícias. Josias tinha confessado, não tudo, mas o suficiente. A tentativa de homicídio, as agressões. Pegaria no mínimo 15 anos, sem chance de liberdade condicional nos primeiros 8. E o delegado? Perguntei. Afastado, sob investigação. Vão descobrir mais coisas. Homem que protege um, protege outros. A cidade vai se limpar. Mariazinha chorou quando ele foi embora. Chorou de alívio, de justiça, de poder finalmente respirar sem medo de olhar para trás. 15 anos, ela repetia. 15 anos sem ele. 15 anos para reconstruir tudo que ele destruiu. E a gente vai reconstruir, prometi. Juntos. Ela me abraçou. E nesse abraço tinha tudo. Gratidão, afeto, confiança. Amor nascendo devagar, com raízes profundas, do tipo que não arranca fácil. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. O verão passou, veio o outono.
As folhas dos eucaliptos ficaram douradas. O vento esfriou um pouco. As chuvas voltaram, mas agora eram bem-vindas. Lavavam, renovavam, prometiam colheita. A fazenda mudou. Mariazinha plantou canteiros de flores perto da casa. Rosas, gerânios, margaridas, cores que não tinha há anos. Consertei o telhado do galpão, pintei a casa de branco de novo, arrumei a cerca, comprei 2 vacas a mais. Não porque precisava, mas porque podia, porque tinha razão para crescer. Zé do armazém voltou a vir todo mês. Mas agora trazia mais que encomendas, trazia notícias da cidade. Josias estava preso, sem visitas, sem amigos, abandonado como tinha abandonado tantos. O delegado tinha renunciado antes de ser demitido. Havia novo delegado, homem sério, justo, de fora da cidade. As coisas estavam mudando. A cidade toda fala de vocês, Zé disse um dia tomando café na varanda. Do fazendeiro que salvou a mulher enterrada, do amor que nasceu do sofrimento. Padre Miguel conta a história todo domingo. Virou lenda. Não somos lenda, respondi. Somos só gente tentando viver direito. E é exatamente isso que faz de vocês especiais. Ele sorriu, porque mostra que ainda tem gente boa, que ainda vale a pena acreditar. Quando ele foi embora, Mariazinha me olhou. Lenda, disse divertida. Nunca pensei que ia virar lenda. Eu também não. Achava que ia morrer esquecido nessa fazenda. E agora? Agora sei que não vou morrer esquecido, porque tenho você, e você tem a mim. E isso já é mais do que a maioria consegue na vida. Ela se aproximou, segurou meu rosto, me olhou com aqueles olhos que tinham visto tanta escuridão, mas ainda brilhavam. Eu te amo, João Pereira. Sei que é cedo, sei que meu divórcio nem saiu ainda, sei que as pessoas vão julgar, mas não me importo. Eu te amo e quero que você saiba. Senti o peito apertar. De emoção, de alegria, de medo bom. Eu também te amo, Maria das Graças. Achei que não ia amar de novo, que tinha perdido essa capacidade quando Clarice morreu. Mas você me ensinou que amor não acaba, só se transforma e nasce de novo quando a gente menos espera. Beijei ela, primeiro beijo de verdade. Não era beijo desesperado, não era urgente, era calmo, certo. Como plantar semente em terra boa, sabendo que vai crescer, que vai dar fruto, que vai durar. Quando nos separamos, ela estava chorando, mas sorria também. Vamos casar, disse. Quando meu divórcio sair, quando tudo estiver certo, vamos casar de verdade. Na igreja do Padre Miguel, com flores, com testemunhas, com Deus abençoando. Vamos, concordei, mas mesmo sem papel, você já é minha e eu já sou seu. Eu sei, mas quero o papel. Quero que o mundo saiba, que ninguém duvide, que isso é real, que é para sempre. Então vamos fazer direito. Vou falar com o padre, vou arrumar tudo. Ela me abraçou forte e ficamos ali na varanda vendo o sol se pôr. Trovão dormia aos nossos pés. As galinhas ciscavam no terreiro. O gado mugia ao longe. Sons de vida, de paz, de lar. 3 meses depois, num sábado de céu azul e vento fresco, nos casamos. Foi cerimônia simples, na igreja pequena da cidade. Padre Miguel oficiou. Zé foi padrinho. Doutora Beatriz, madrinha. Tinha mais gente do que esperávamos. Vizinhos distantes, gente da cidade, curiosos que queriam ver a lenda de perto. Mariazinha usava vestido branco simples que doutora Beatriz emprestou. Eu, terno do meu pai que ainda servia. Não éramos jovens, não éramos perfeitos, mas éramos nós, e era real. Quando o padre perguntou se eu aceitava Maria das Graças como esposa, respondi com voz firme: aceito, hoje, amanhã, sempre. Quando perguntou a ela, Mariazinha olhou para mim, os olhos brilhando, e disse: aceito, porque ele me salvou, porque me deu razão para viver, porque me ensinou que amor não precisa doer, que pode curar,
Padre Miguel sorriu. Então, pelo poder que Deus me deu, eu os declaro marido e mulher. João, pode beijar sua esposa. Beijei ela. E naquele beijo tinha tudo. Toda a dor que passamos. Todo o medo que vencemos. Toda a esperança que construímos. Era beijo de promessa cumprida, de vida recomeçada, de amor renascido. A festa foi na fazenda. Churrasco, arroz, salada, cerveja, refrigerante, música de sanfona, gente dançando no terreiro, rindo, celebrando. Era tudo simples, mas era nosso e era perfeito. À noite, quando todos foram embora, ficamos sozinhos, sentados na varanda, o céu cheio de estrelas, a lua cheia iluminando tudo. Feliz? Perguntei. Mais do que pensei que podia ser. Você? Também? Sabe, às vezes ainda não acredito que você está aqui, que isso é real, que não vou acordar e descobrir que foi tudo sonho. Não é sonho, ela segurou minha mão. É real, tão real quanto aquele buraco, mas o contrário. Porque se aquilo era morte, isso aqui é vida, vida de verdade. Ficamos em silêncio, só ouvindo a noite, as cigarras, os grilos, o vento, sons que sempre estiveram ali, mas que agora soavam diferentes. Soavam como música. João, ela chamou baixo. Sim? Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você acha que Clarice ficaria feliz? Por nós? A pergunta me pegou, mas não doeu. Não como doeria antes. Acho que sim. Ela me fez prometer que ia viver, não só sobreviver. E com você, estou finalmente cumprindo essa promessa. Então sim, acho que ela está feliz. Talvez foi ela quem pediu para Deus me fazer passar por aquele caminho naquele dia, para te encontrar, para salvar você, para me salvar também. Mariazinha chorou baixinho. Então vou agradecer a ela também. Todo dia vou cuidar bem de você, do jeito que ela cuidaria, não para substituir. Ninguém substitui, mas para honrar, para mostrar que o amor que ela plantou em você não morreu, só germinou de novo. Segurei ela nos braços. Ficamos assim até o sono chegar. Depois fomos para o quarto. O mesmo quarto onde coloquei ela naquela primeira noite. Mas agora não era quarto de hóspede. Era nosso quarto, nossa cama, nossa vida. Os meses continuaram passando. Virou ano, depois outro. A vida na fazenda encontrou ritmo novo. Acordávamos juntos, trabalhávamos juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos. Não era sempre fácil. Tinha dias difíceis. Mariazinha tinha pesadelos às vezes. Acordava gritando, achando que estava de volta no buraco. Eu segurava ela, acalmava, lembrava que estava segura. Eu também tinha meus momentos. Dias onde a saudade da Clarice apertava, onde o peso dos anos de solidão voltava. Mas Mariazinha estava ali, não tentava apagar a dor, só ficava perto, esperando passar, e sempre passava. Plantamos árvores, frutíferas, manga, goiaba, jabuticaba, caju, não ia ver crescidas, mas nossos filhos veriam, ou netos, ou quem quer que viesse depois. Porque agora a fazenda tinha futuro. Não era só fim de estrada, era começo. 2 anos depois do casamento, adotamos uma menina. Tinha 8 anos, estava no abrigo da cidade, sem família, sem ninguém. Quando vi ela, vi Mariazinha, vi eu, vi gente precisando de chance. Chamava Ana, cabelo preto, olhos grandes, tímida, assustada. Não falava muito no começo, mas aos poucos foi se abrindo. Descobriu que gostava de ajudar com as galinhas, de colher ovos, de plantar na horta, de brincar com o trovão. Uma noite, depois de meses, ela me perguntou: "Posso te chamar de pai?" Senti algo quebrar dentro do peito, no bom sentido. "Pode, seria honra." E ela olhou para Mariazinha. "Posso chamar de mãe?" Mariazinha se ajoelhou, segurou o rosto da menina. "Pode, sempre quis ser mãe, achei que nunca ia ser, mas Deus tinha plano diferente. Me deu você,
e você me deu razão para ser forte. Ana abraçou ela, chorou. Mas não era choro triste, era choro de pertencer, de ter lar, de ser amada. E naquele momento entendi. Entendi porque passei 12 anos sozinho, porque Clarice morreu, porque encontrei Mariazinha naquele buraco, porque tudo aconteceu do jeito que aconteceu, porque não era sobre mim, nunca foi. Era sobre construir algo maior, uma família, um lar, um lugar seguro, não só para mim e Mariazinha, mas para Ana e para quem mais precisasse. Os anos continuaram. Ana cresceu, virou moça, bonita, forte, inteligente, estudou, foi para a faculdade, virou professora. Voltou para a cidade, começou a ensinar, a fazer diferença. Mariazinha envelheceu ao meu lado, os cabelos ficaram brancos, o rosto ganhou rugas, mas continuava linda, mais linda até, porque era beleza construída com amor, com luta, com vitória. Eu também envelheci. As costas doíam mais, o corpo cansava fácil, mas não me importava, porque não estava sozinho, nunca mais ia estar. Uma tarde, sentados na varanda, Mariazinha olhando para o pôr do sol, ela disse: "Lembra do dia que você me encontrou? Como esquecer? Eu estava morrendo, literalmente. Mais 1 hora e não tinha voltado. Mas você passou. Exatamente naquela hora, naquele lugar, ouviu meu choro, me tirou de lá. Foi sorte. Não foi sorte, foi destino. Ou Deus, ou o universo, sei lá. Mas não foi acaso, porque do mesmo jeito que você me salvou, eu te salvei. Você estava morrendo também, só que por dentro, de solidão, de vazio. E a gente se salvou um ao outro. Ela estava certa, percebi isso. É engraçado, continuei. Sempre achei que minha história tinha acabado quando Clarice morreu, que o resto era só apêndice, espera até o fim. Mas não era. Era só intervalo, preparação, para você, para nós, para tudo que viria. E se você não tivesse me encontrado? Ela perguntou. E se tivesse passado por outro caminho? Não sei. Talvez estivesse morto. Talvez ainda estivesse vivo, mas vazio. Zumbi. Mas não aconteceu. Passei por aquele caminho, ouvi seu choro e mudou tudo. Acha que outras pessoas precisam ouvir isso? Nossa história? Por quê? Porque tem muita gente enterrada, não em buraco, mas em casamento ruim, trabalho que odeia, vida sem sentido, solidão que sufoca. E talvez se ouvirem que é possível renascer, que é possível começar de novo, talvez tenham coragem. Pensei nisso. Ela tinha razão. Então conta, pedi. Quando alguém perguntar, conta, não esconde. Mostra as cicatrizes, porque cicatriz é prova. Prova que a gente pode se machucar e ainda assim curar. Pode sofrer e ainda assim sobreviver. Pode estar enterrado e ainda assim ressuscitar. Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo. Vou contar. Para Ana, para os alunos dela, para quem quiser ouvir. Vou dizer que amor não é encontrar pessoa perfeita. É encontrar pessoa certa. Pessoa que te vê quebrado e não foge. Que pega os pedaços e ajuda a colar. Que fica, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. E eu vou dizer, completei, que às vezes Deus responde nossas orações do jeito mais estranho. Eu pedia para morrer. Ele me mandou alguém para salvar. Você pedia para morrer. Ele mandou alguém para te salvar. E no final, a gente salvou um ao outro. E descobriu que viver vale a pena. Sempre vale. Ficamos em silêncio. O sol sumiu no horizonte. As estrelas começaram a aparecer, uma por uma, infinitas, eternas. Trovão tinha morrido anos antes. Velho, cansado. Dormiu e não acordou. Enterramos ele embaixo da mangueira, mas tínhamos outro cachorro agora. Relâmpago, filho de uma cadela da cidade, deitou aos nossos pés. Guardião novo, ciclo continuando. João, Mariazinha sussurrou. Sim, obrigada, por tudo. Por me salvar, por me amar, por me dar família, por me dar vida. De verdade,
Eu que agradeço por me fazer lembrar que estar vivo não é só respirar, é sentir, é amar, é ter por que acordar. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Peguei a mão dela, enrugada, calejada, mas perfeita. E ali, naquela varanda, com o vento soprando e as estrelas brilhando e a vida acontecendo ao redor, entendi. Entendi que a história não era sobre mim encontrando ela. Era sobre humanidade, sobre não passar reto quando alguém precisa, sobre ouvir o choro mesmo quando seria mais fácil ignorar, sobre estender a mão mesmo quando dói, sobre acolher mesmo quando não conhece, sobre amar mesmo quando tem medo, porque no final é isso que nos torna humanos. Não a força, não a inteligência, não a capacidade de construir ou destruir, é a capacidade de ouvir um choro no meio da mata e parar, de ver alguém enterrado e cavar, de encontrar alguém quebrado e não fugir. É escolher todos os dias ser luz na escuridão de alguém, porque um dia talvez alguém seja luz na nossa. Fechei os olhos, senti o vento no rosto, o calor da mão dela na minha, o peso bom de ter vivido, de ter amado, de ter importado, e agradeci. Agradeci por ter passado por aquele caminho, por ter ouvido aquele choro, por ter parado, por ter cavado, por ter estendido a mão, porque isso mudou tudo, não só para ela, para mim também. E talvez, se tivermos sorte, para quem ouvir essa história e decidir parar também, ouvir também, estender a mão também, porque o mundo está cheio de gente enterrada, esperando alguém passar, alguém ouvir, alguém se importar. E às vezes, só às vezes, a gente é esse alguém.